Olá, pessoal, ótima tarde. E hoje, o nosso entrevistado aqui, o candidato a prefeito, Rafael Goff, pelo PSDB. Lembrando que a gente tem alguns pontos, né? No início, o candidato poderá fazer uma breve apresentação. As perguntas feitas pela CIP serão iguais a todos os candidatos. Vamos cronometrar o tempo da resposta e a participação do público não está liberada. As perguntas foram enviadas previamente e serão dirigidas a cada candidato em específico. Rafael, obrigada por você estar participando aqui com a gente. Obrigado, TT. Eu que agradeço a TT, a CIP, pela oportunidade. Acho muito importante. E eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória. Tá. Bom, eu sou Rafael Goff, né, candidato a prefeito de Pinda. Eu posso dizer que eu conheço a CIP desde criança. Né? O meu primeiro emprego foi no comércio, foi com 11 anos de idade, lá na Bala de Goma, que era a loja da minha mãe, minha primeira patroa, né? E era uma associada da CIP. Então, eu cresci acompanhando o trabalho da Associação Comercial e Industrial de Pinda e as dificuldades dos nossos comerciantes, principalmente dos pequenos, na nossa cidade. Então, foram 6 anos da minha vida trabalhando no comércio, primeiro como office boy, depois como vendedor, como caixa, como gerente da loja, e essa vivência no comércio ajudou muito na minha vida. Muitas pessoas acompanharam o meu crescimento ali no comércio, mas eu pude ver a realidade ali com meus próprios olhos, né? Quando eu fiz 17 anos, aí eu acabei me filiando no partido e comecei minha trajetória trabalhando com projetos com jovens no Brasil todo. Então, foi aqui em Pinda, foi no Vale, no Estado, no país. E, ao mesmo tempo, eu trabalhando com o movimento estudantil, eu tive o privilégio de fazer parte do grupo que criou o ProUni, que mais de 3 milhões de brasileiros fizeram e fazem universidade de graça. E viajei o país todo em defesa da educação e conhecendo novos projetos também. Fui um dos primeiros coordenadores do programa Escola da Família, que abre a escola final de semana para a comunidade. Na época, eu coordenava 42 escolas, 36 só aqui em Pinda. E aí, acho que esse período eu acabei conhecendo toda a realidade da cidade, levando os projetos de escola por escola, de bairro por bairro. Depois disso, me tornei advogado, acabei fazendo 2 pós-graduações e tive uma experiência política muito boa. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Congresso Nacional, trabalhei na Assembleia Legislativa, na Secretaria de Habitação do Estado, acabei me tornando advogado da CDHU em todo o Vale do Paraíba, fui diretor de habitação da prefeitura e hoje como vereador na nossa cidade. Tive o privilégio, né, e a responsabilidade de ter sido o vereador mais votado da história da cidade, então foi um grande compromisso, e eu procurei honrar todos os dias, né, todos os dias do meu mandato. E eu venho me preparando a vida inteira para esse momento, de poder ser o prefeito da minha cidade e ajudar a transformar a vida das pessoas de Pinda. Né. Como vereador, acho que é importante uma prestação de contas, mas eu acabei batendo recorde em número de projetos de lei na história da cidade, em números de recursos de investimentos que eu consegui trazer para Pinda, foram mais de 8 milhões de reais para a cidade, e no meu mandato eu também tive um olhar muito grande para o comércio e para a indústria. Eu acabei criando a comissão permanente da micro e pequena empresa, indústria, comércio exterior, inovação, tecnologia e empreendedorismo. Pela primeira vez na história da Câmara, existe uma comissão para discutir esse tema tão importante para a gente. Então, eu deixando de ser vereador, a comissão continua para todos que estiverem lá. Os meus projetos, né, que eram relacionados à transparência, fiscalização, e um deles que impacta o comércio, para encerrar, com relação à gratuidade das zonas duplas de idosos, é um projeto de lei que eu fiz. Vou começar pelo desenvolvimento econômico. Como seu governo pretende incentivar a vinda de lojas âncoras para o centro da cidade e novas indústrias para o parque industrial? Bom, primeiro que as grandes redes, elas fazem seus investimentos de acordo com os indicadores locais. Né? Então, elas têm uma política de expansão bem definida. A gente precisa criar as nossas. Então, o primeiro passo para atrair esse tipo de loja é gerar oportunidade que aumente o poder de compra da população. Não adianta só querer trazer a loja âncora se a nossa população não tiver o poder de compra. A gente não vai conseguir trazer. Não adianta, não adianta querer iludir a população. Só que uma das formas disso acontecer é o fortalecimento do nosso comércio.
até mesmo porque a vinda das lojas âncoras não pode significar o fechamento das pequenas lojas. Então, a gente tem que saber fortalecer o nosso comércio para que a gente possa atrair lojas maiores também e o nosso mercado ser mais competitivo, né? E uma das ações do nosso governo, eu já coloquei no meu plano de governo, inclusive, é a criação do poupa-tempo do empreendedor, né? O que significa isso? É para desburocratizar todo esse processo e dar apoio para aqueles que eles já têm o seu próprio comércio ou aqueles que querem abrir seu próprio negócio. Tudo no único lugar. As pessoas têm que saber, elas precisam ter agilidade, precisam saber que existe um local que ela vai ter um suporte técnico, orientação, cursos de qualificação. Eu acredito que manter um diálogo constante com os empreendedores, com as entidades da nossa cidade, como a CIP, que é muito importante para o nosso comércio. A gente precisa ter essa relação permanente, não só para um fato específico ou outro. Acredito também na facilitar o processo de qualificação, né, da gestão empresarial, e isso não é criar novas ferramentas. A gente tem um sistema S muito forte, e a gente precisa intensificar essa nossa parceria com o Sebrae. A fortalecer a presença do Sebrae no nosso município. Infelizmente, as gestões que se passaram não têm muita relação com o Sebrae, e o potencial que ele tem, o quanto de qualificação de oportunidades que dá para a gente fazer. E fortalecer a integração também das empresas com as universidades. A gente tem que ter qualificar a nossa mão de obra, deixar o mercado de trabalho muito melhor. E para atrair as indústrias, a gente também precisa melhorar o ambiente de negócio local. A gente também tem que, para a indústria poder vir, ela tem que se sentir confortável no sentido de que vai ter a mão de obra qualificada, que vai ter a infraestrutura necessária e as políticas públicas que vão ajudar no fortalecimento dela. Até mesmo pelas empresas periféricas, né? Como a indústria ela vem e vem as terceirizadas, vem as outras empresas. E com isso a gente poder atrair, fortalecer a nossa cadeia local, né? É isso que a gente precisa. Então, deixar a nossa cidade preparada para receber as indústrias, tanto com a nossa mão de obra qualificada, quanto com as outras empresas de todo o meio, né? E, de novo, esse fortalecimento com o Sistema S. O Sebrae, eu acredito muito no Sebrae, no poder que ele tem, e quanto pode ajudar todos os nossos empreendedores, desde o empreendedor individual até as grandes indústrias. Como o seu governo pretende aumentar a participação das empresas da cidade nas licitações públicas? Olha, o primeiro passo para isso é atualizar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Ela já está com mais de 10 anos de existência, o quanto que o mundo foi evoluindo, o quanto que a nossa cidade mudou, e não dá para ter a mesma Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Esse é o primeiro passo, a gente tem que fazer isso, porque essa lei, ela fala do tratamento diferenciado para as micros e pequenas empresas. Tá? E aí ampliar essa participação das micro e pequenas empresas nas compras públicas é uma tomada de decisão do poder público. A gente tem que atualizar, na hora que a gente está lançando o nosso termo de referência, os nossos editais para licitação, a gente já tem que deixar isso muito bem definido. Esse é um ponto do poder público, no sentido da licitação. Agora, eu acredito que um outro ponto, ao mesmo tempo, a gente precisa preparar as nossas micro e pequenas empresas. Preparar elas para que elas possam estar aptas a participar dessas licitações, a participar dessas compras públicas. Então, o primeiro passo é a prefeitura querer fazer, querer cumprir o que está na lei. E o segundo passo é a gente garantir essa formação e essa qualificação para que as nossas micro e pequenas empresas possam participar. Então, é uma prefeitura aberta, para as pequenas empresas, e que as pequenas empresas estejam preparadas para esse tipo de compra. E quando a gente faz isso, fortalece as micro e pequenas empresas para participar de compras públicas, a gente não está preparando só para a Pinda, nós estamos preparando elas para poder participar de licitação estadual, federal, a gente está conseguindo potencializar todo esse mercado. E quando eu falo da micro e pequena empresa, eu também falo dos produtores rurais. Nós temos aí recursos do Plano Nacional de Alimentação Escolar, que é justamente para o produtor rural, e que eles não participam também, e a prefeitura não compra e eles não participam, não tem todo um amparo, um suporte da prefeitura. Então, vamos criar a cooperativa, podemos fortalecer outras entidades, podemos investir isso nas micro e pequenas empresas, é isso que nós temos que fazer, esse olhar para que elas possam comprar, investir, e que a gente também possa preparar todos os nossos micro e pequenos empresários para crescerem não só para Pinda, né, para que eles possam comprar em Pinda, no estado e no Brasil todo.
O seu plano de governo prevê algum projeto para estimular e fomentar, né, ou mesmo de capacitação remunerada para recolocação no mercado de trabalho, envolvendo diferentes faixas etárias de público, em especiais jovens e pessoas acima de 50 anos? Bom, sim, né? A nossa expectativa de vida ela já aumentou já há muitos anos. O período produtivo também já. Hoje, uma pessoa com 50 anos é extremamente produtiva e tem uma baita experiência, né? A gente precisa potencializar isso. Ao mesmo tempo com os jovens, que hoje têm muita dificuldade de entrar no, conseguir o primeiro emprego, né? O que eu acredito? Um dos caminhos que a gente tem é gerar oportunidades de estímulo ao empreendedorismo, começando pelo microempreendedor individual, os MEIs. Tem vários profissionais hoje que às vezes não se identificam como microempreendedor, e ele é um baita do empreendedor. Dá para citar, por exemplo, olha só quantos motoboys nós temos, motoristas de aplicativo que pode ser MEI, a gente tem várias pessoas que estão no comércio, pessoas que sabem como empreender e que às vezes não se identificam como tal. Então a gente precisa fazer isso. Um ponto muito importante que eu tenho no plano de governo é a criação de um centro de inovação. O centro de inovação para poder dar qualificação e apoio para as startups. Hoje, os nossos jovens, as pessoas que têm ideias relacionadas à tecnologia, não encontram nenhum amparo na nossa cidade. Tem que ir para fora buscar. Agora, a gente criando um centro de inovação, com coworking, economia criativa, a gente está permitindo para que as pessoas tenham oportunidade para vender os seus serviços para o mundo todo, mas ficando aqui em Pinda. Então, essa é uma oportunidade que a gente dá, porque a tecnologia tem que estar a nosso favor. O mercado hoje, o mercado no mundo todo é ligado à tecnologia, e a gente precisa ter esse incentivo. Então, centro de inovação, já temos até um local exato para fazer aqui na nossa cidade, estamos estudando esse projeto já há um bom tempo, mas é para que a gente possa potencializar. Uma outra área é o grande potencial na área do turismo, que precisa ser qualificado e estimulado. Não é só dizer que vai gerar oportunidades no turismo, a gente tem que pensar na qualificação da mão de obra para todas as faixas etárias. Você tem exemplo, a gente tem exemplo bem sucedido. Por exemplo, na Itália, tem um programa para idosos que trabalham como monitores no turismo histórico. Então, vamos aproveitar toda a experiência que os nossos idosos têm de poder mostrar um pouco da história de Pinda, o orgulho que nós temos para falar de Pinda, dos nossos guardas reais, do Museu Dom Pedro, Dona Leopoldina e vários pontos turísticos históricos da nossa cidade. O investimento para o ecoturismo, que abre muita oportunidade para os jovens, com relação tanto quanto o ecoturismo quanto o turismo rural. A gente consegue criar uma série de mecanismos. E, mais uma vez, o fortalecimento do sistema S, eu bato muito nessa tecla. O potencial que o Sebrae tem, o quanto que o Sebrae pode nos auxiliar para estratégias para qualificação e para otimizar recursos públicos. Então, a gente tem muitas oportunidades que a gente pode executar na nossa cidade para todas as faixas etárias. A nossa cidade tem um grande potencial, agora precisa de planejamento e precisa de vontade de fazer acontecer. E como que o seu governo pretende implementar políticas públicas para a geração de emprego e renda? Bom, eu citei algumas propostas, né, agora, mas essa questão do apoio ao empreendedorismo, à inovação, o trabalho em cima do potencial turístico da cidade, das compras públicas, tudo isso vai na mesma direção, né? O mercado de trabalho, ele mudou muito nos últimos anos, e a gente tem agora uma missão de reconstruir, né, nossa cidade nesse pós-pandemia. Eu acredito muito na criatividade. A gente realmente precisa inovar para a nossa cidade poder crescer e se desenvolver. A gente vê aí, eu tenho uma família toda de comerciante, né? Eu tenho 10 tios, os 10 comerciantes, cada um de um ramo, e a gente vê ali na pele o quanto que os comerciantes vêm sofrendo, né, principalmente com a pandemia. Eu acredito, né, nesses itens que eu citei, mas também a gente não pode deixar de falar do apoio ao pequeno produtor rural. Incentivar o cooperativismo. Nós temos um projeto da instalação de estufas, que ele consegue produzir 3 vezes mais do que em uma área convencional, e parte dessa produção poder entrar na merenda escolar. Então, a gente precisa melhorar as estradas para o escoamento da produção, que aí o que o agricultor está produzindo, né, ou o agronegócio, que estiver produzindo, ele consegue escoar isso daí, consegue produzir mais e gerar mais empregos, gerar mais oportunidade. Nós temos que pensar a cidade num todo.
É com relação à indústria, é com relação pro pequeno produtor rural, ao pequeno comerciante, quais são as oportunidades. A cidade tem que estar organizada, tem que estar estruturada, e o planejamento, mais do que nunca, é essencial para esse período que a gente está vivendo. A gente vai falar um pouquinho de segurança. A cidade possui hoje um sistema de monitoramento com câmeras. Existe em seu plano de governo uma previsão para a implementação desse sistema, inclusive com instalação de câmeras na zona rural? Olha, um tema muito importante, porque para mim não é só estar no plano de governo, isso já faz parte da minha atuação. Eu posso dar exemplos do que eu já consegui fazer sem ser prefeito ainda, né? Quando eu olho para a segurança, eu já lembro de novo, quando eu trabalhava no comércio, com a minha mãe na loja, que eu tinha que investir com o sistema de monitoramento, quantas vezes o alarme disparava de pessoas que invadiam a loja. Então, eu cresci vendo a apreensão que os comerciantes sentem, essa preocupação com a falta de segurança. E eu acredito muito que isso afeta até mesmo pessoas que queiram começar com outro comércio, ou que queiram expandir o comércio. Isso daí afeta demais essa falta de segurança ou a sensação de impotência. Agora, enquanto vereador, eu sempre defendi, e agora como prefeito, eu vou executar a instalação de câmeras de segurança em todas as entradas e saídas de Pinda. Eu já encaminhei recurso para a instalação de câmera de segurança ali na rotatória entre Araretama e Cidade Jardim, que dá acesso a Taubaté. Já mandei dinheiro para câmera de segurança na avenida, que dá acesso ao Bem Viver. Câmera de segurança na rotatória lá do Taipas, na saída para Roseira, em Moreira César, para o centro de Moreira, para o bairro das Campinas, para a ponte do Rio Paraíba, que é o nosso principal acesso à área rural. Então, câmera de segurança para o centro, ali na Coronel Fernando Prestes, vários comerciantes fizeram abaixo-assinado pedindo câmera de segurança. Diante desse abaixo-assinado, eu cobrei a prefeitura nada fez. Então, eu tomei atitude e consegui, além de cobrar, eu mandei o recurso para instalar câmera no centro. Infelizmente, a prefeitura não instalou nenhuma dessas câmeras até hoje. Nada. Já eram para estar instalados, o recurso está lá disponível. E a prefeitura não fez. Eu tenho esse compromisso com a segurança. Tanto é que eu já mandei o dinheiro para instalar as câmeras e, infelizmente, elas não foram instaladas. Nós precisamos que tenha, sim, instalação. Essas câmeras que eu falei, a grande maioria, com leitura de placa de carro. Nós temos hoje o governo do estado fornece um sistema gratuito para os municípios, chamado Sistema Detecta. Então, passou o carro pela câmera, já lê a placa dele, e se ele tiver roubo ou furto, automaticamente a Polícia Militar e a Guarda Municipal, elas são avisadas. Eu acredito muito nessa tecnologia. Além disso, além das câmeras, a gente precisa também, não só ter as câmeras, também ter guarda para estar junto. Hoje o COI, no período noturno, fica apenas um guarda. Bom, a gente pode citar vários casos de roubo a lojas no centro de Pinda, onde tem câmeras na própria rua e a polícia não tomou atitude. Então o guarda não conseguiu ver. E aí não dá para ficar um guarda só para cuidar de todas as câmeras. A gente tem que ter um outro guarda para auxiliar. Porque você imagina que ele fica a noite inteira cuidando de todas as câmeras sozinho? Não pode. Isso não pode. Então, e tudo isso, a gente precisa investir nas câmeras, precisa investir na mão de obra, ter pessoas que vão poder cuidar para a gente disso. Apesar do sistema de câmeras, o comércio vem sofrendo com assaltos no centro. Como o seu governo pretende lidar com a questão da segurança no município nos próximos 4 anos? Só para implementar, né? Sim, além das câmeras, né, como eu falei, que eu acredito que vai ajudar muito, né, na segurança, eu também propus a ampliação da atividade delegada, com mais policiais militares na rua, o aumento do efetivo da Guarda Municipal, e dando condições de trabalho para a nossa Guarda Municipal. Eu mesmo mandei recurso para a compra de EPIs para os guardas, coletes à prova de bala para a Guarda Municipal, podendo ajudar os nossos guardas que precisam ser valorizados, e a gente poder ampliar o nosso efetivo. Isso é muito importante. E trabalhar em integração, Polícia Militar com a Guarda Municipal. Tem várias cidades que já atuam dessa maneira. Um exemplo, Paulínia, é totalmente integrada, a Guarda Municipal com a Polícia Militar. Isso dá um resultado muito positivo. E eu vou trazer também o aplicativo Pinda Mais Segura. Isso já existe em São Paulo, capital, foi uma inovação, uma experiência que está dando muito certo. O aplicativo, a gente baixa ele gratuito, e ele já, na hora que você abre ele já aparece a localização que você está.
basta você dar um clique nele, que você já consegue comunicar diversos tipos de ocorrência. É atividade suspeita, é com relação ao tráfico de drogas, com relação a acidente, a roubo, furto, buraco na rua, acidente, você consegue avisar com um toque, um simples toque, você está avisando a Guarda Municipal e a Polícia Militar. E além do botão do pânico para as mulheres com relação a alguma atividade suspeita com relação à mulher. Tudo isso conectado em tempo real. Isso já existe e nós vamos fazer em Pinda. Eu acredito muito nessa solução tecnológica. Uma outra questão com relação à segurança é a experiência que já deu certo em outros lugares. Com relação, por exemplo, à iluminação. Uma cidade iluminada é uma cidade mais segura. Belo Horizonte trocou todas as lâmpadas da cidade por LED, sem nenhum custo adicional. Foi tudo em parceria com a iniciativa privada, sem nenhum custo. Então, você consegue trocar toda a iluminação da cidade sem gastar nada, e você consegue ainda economizar na conta de energia. Lá deu tão certo que reduziu em 10% a conta de energia elétrica para a população. Não só para a cidade, mas também para o povo. São ações como essa que nós vamos implementar na nossa cidade. Uma cidade mais moderna, uma cidade mais iluminada e com menos custo. É isso que a gente precisa. Então, no seu plano de governo, contempla a implementação da atividade delegada com aumento do número efetivo? Não só o aumento da atividade delegada, como também o aumento do efetivo da Guarda Municipal. Acho que são os dois pontos importantes. A gente precisa de mais policiais na rua. Porque a policial na rua é uma maneira de intimidar o bandido, né? Então, essa questão de mais policiais, a iluminação na cidade, a cidade mais iluminada e as câmeras de segurança, além do aplicativo do Pinda Mais Segura, como eu citei, você consegue fazer uma força-tarefa para poder ajudar a nossa cidade. Eu acredito que isso dá para fazer. Eu fui em busca, ao longo desses anos, eu consegui, junto ao governo do estado, cobrando, foram novas viaturas para a Polícia Militar. Chegaram 2 novas viaturas para a Polícia Militar, teve 4 motos para a Polícia Militar, e a gente precisa dar mais condições de trabalho, potencializar esse trabalho. É isso que eu acredito. Então, essa integração da Polícia Militar e da Guarda Municipal, aumento do efetivo, somado à cidade mais iluminada, somado às câmeras de segurança, é um conjunto de atitudes para a nossa cidade ficar cada vez mais segura. Seu plano de governo contempla algum planejamento para implantação da disciplina de empreendedorismo e educação financeira na grade curricular das escolas municipais? Sem dúvidas, Tete. Na comissão que eu falei para vocês, a comissão da micro e pequena empresa, indústria, comércio e todos, nós já discutimos isso. Foram 2 anos já discutindo sobre a implementação do empreendedorismo, da economia criativa dentro das escolas. Cada criança com a sua realidade, de acordo com a faixa etária. O Sebrae já implementou isso em várias outras cidades, e aqui Pinda não tem. No plano de governo eu coloco incentivo à educação em período integral, tanto a creche integral quanto a escola em período integral. E quando a gente tem o ensino integral, a gente precisa incentivar várias atividades extracurriculares, seja na área de esporte, seja na área cultural, mas se a gente incentiva o empreendedorismo, a economia criativa para as nossas crianças, isso vai fazer toda a diferença. Agora, não é só nas escolas. Eu acredito que a gente tem que ter também a educação empreendedora dentro dos CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, nas associações de bairro, para que seja acessível a toda a população. Então, a gente tem desde as crianças nas escolas, mas aí nós temos nos centros comunitários, nas associações de bairro, dentro dos CRAS, com as famílias que estão no cadastro único, que recebem a Bolsa Família. O que a gente precisa é gerar oportunidade. E eu acredito que o empreendedorismo é a melhor maneira de gerar oportunidade e gerar renda. Quando se fala em geração de trabalho, não dá para falar em geração de trabalho sem falar de geração de renda. Então, o empreendedorismo, eu vejo que o melhor caminho é o empreendedorismo e incentivar desde criança. Até porque a criança aprende mais fácil, mais rápido, aí a gente vai conseguindo incentivar essas noções, mas nada impede que quando a gente tiver mais velho, a gente também aprenda. Então, se eu puder ter incentivo à educação empreendedora dentro do meu bairro, na minha associação, no centro comunitário, poxa, maravilhoso. Trazer isso para as pessoas. O seu plano de governo contempla a construção de mais creches na cidade, especialmente nos bairros mais afastados? Olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer hoje é entregar 5 creches que estão em construção há 5 anos.
Já todos esses anos se passaram e as creches não foram entregues até hoje. Nós temos 5 creches em construção e nada feito. Então, isso deve entregar, já vai poder ajudar a diminuir o número de pessoas na fila de espera. Não dá para a gente se contentar com a situação de hoje, em que a gente tem quase 1.000 crianças na fila de espera aguardando uma creche. Aí, ampliar também o número de vagas em creche em período integral. Muitas mães, né, que querem deixar o filho na creche, só que daí só deixa meio período, ela não consegue trabalhar e não tem com quem deixar. E não se sente segura. É porque quando está na creche, tendo qualidade, a criança está muito melhor. Então, a gente tem 5 creches que não foram entregues. Além disso, tem uma sexta creche. Eu consegui um recurso de quase 2 milhões de reais do governo do estado para construir a primeira creche escola de Pinda. Primeira creche escola, e a prefeitura não fez. Enrolou tanto que não fez a creche, perdeu o dinheiro e o dinheiro voltou para o governo do estado. Então, com certeza, eu vou conseguir trazer esse dinheiro novamente e construir a primeira creche escola de Pinda. Hoje, a gente tem 2 demandas muito grandes com relação à creche, está falando aqui dos bairros, né? O bairro do Cidade Nova, tamanho do Cidade Nova não tem creche, é uma reivindicação antiga dos moradores, então a creche escola pode ser feita lá. E no bairro do Jardim Regina, toda eleição prometem a creche para as mães e nunca fizeram. Então, essa creche no bairro do Jardim Regina, que também é mais afastado, também é importante e é nosso compromisso de campanha. Agora, a prefeitura, ela é responsável pela educação na fase mais importante da formação da criança. Essa é a primeira infância. Então, quando ela forma a sua capacidade, né, lógica, criativa, e quando a gente deixa essas crianças sem vaga, gera impacto em toda a vida dela. Então, no plano de governo, tem uma pauta específica, que é o Plano Municipal pela Primeira Infância. Isso engloba a creche, mas ele é muito mais amplo. São ações integradas, né? Política de desenvolvimento humano, social, econômico, para ampliar a oportunidade futura das nossas crianças. Eu lembro bem, o ano passado, por exemplo, eu fiz um curso de capacitação sobre um plano de mobilidade urbana da primeira infância. Hoje, as cidades mais modernas estão discutindo mobilidade urbana para a primeira infância. Aqui em Pina, infelizmente, a nossa modalidade urbana não consegue nem para adulto, quanto menos para criança. A gente precisa discutir isso para todas as idades. É ação desde a criança até o idoso. A gente tem aí, conseguimos implementar a lei da isenção da zona azul para os idosos. Mas aí, o que a gente pode fazer para as crianças? A questão das ciclofaixas, as ações de integração da modalidade para as crianças. Então, quando a gente fala da primeira infância, temos que falar da creche, é essencial, mas a gente precisa desenvolver todo um outro contexto para incentivar para que as crianças possam viver melhor e ter uma perspectiva de futuro muito melhor. Pinda enfrenta um problema sério com o destino do lixo e dos resíduos sólidos. Qual a alternativa viável para um novo aterro sanitário? Bom, eu não acredito que um novo aterro sanitário seria a solução. Hoje, a gente tem que aproveitar a tecnologia, as gestões mais modernas e transformar o nosso lixo. A gente tem um aterro em Pinda que está funcionando de maneira emergencial, a empresa responsável já tomou multa, está respondendo na justiça. É muito ruim entrar na cidade e nosso cartão de visita hoje ser um mau cheiro. É horrível entrar em Pinda pela Dutra e sentir o mau cheiro do aterro. Hoje, como é que está sendo a solução? A solução que eu acredito são as usinas. A gente tem vários tipos de usina hoje, e na questão do lixo, a usina de recuperação de energia. A gente chegou a fazer um estudo prévio. Se a gente instalar uma mini usina hoje, onde está o nosso aterro, em um estudo prévio, consegue utilizar todo o lixo que já está no aterro, sem lixo novo, consegue utilizar todo esse lixo e eliminar todo o lixo do aterro em 2 anos, transformando em energia para a prefeitura. Então, a gente está reutilizando o nosso lixo. O lixo que vai para o aterro, ele está sendo transformado em energia, 0% de poluição, e está trazendo para a nossa cidade. Isso vai acontecer o quê? Vai diminuir o custo do município também com gasto de energia. Isso é gestão moderna. Então, tem a usina para o aterro, que vai utilizar com relação aos lixos. A gente também tem a usina para resíduos sólidos. Então, todo o lixo de construção civil, entulho, que vem, vai para essa usina de resíduos sólidos que transforma em brita. Essas britas a gente usa para as estradas, principalmente para a estrada rural. Então, a gente consegue melhorar a nossa mobilidade, o nosso transporte. E a gente tem também a usina com relação à usina de inertes, para receber também o lixo verde, né, que chama, e aí são usinas de compostagem.
que a gente consegue transformar e reutilizar no meio ambiente. E isso é tecnologia usada a nosso favor. Isso é uma gestão moderna. Não dá mais para ficar pensando só em aterro sanitário. A gente precisa transformar todo esse nosso lixo. No nosso município hoje, não tem as pessoas, os caçambeiros, por exemplo, hoje em Pinda, não tem onde jogar caçamba, onde jogar o entulho. Não tem mais o aterro de inertes, tem que levar para Tremembé, levar para Taubaté, para outros municípios. A própria EDP, que faz a poda da árvore, não tem onde jogar em Pinda. Aí a prefeitura não toma atitude, e ficam as pessoas sem saber o que fazer. Agora, você imagina a gente poder reutilizar tudo isso a favor da nossa população. Isso, com certeza, eu vou fazer. Agora vamos falar um pouquinho de saúde. No seu governo, qual será a estratégia para diminuir a demora no agendamento de consultas e cirurgias pelo SUS? Bom, esse é um assunto muito delicado e é o meu primeiro compromisso de campanha na saúde é justamente esse. Nós temos mais de 12 mil pessoas na fila de espera por consulta, exame e cirurgia. Não dá para a gente dizer que a saúde está boa. 12 mil pessoas, isso antes da pandemia, o número oficial do final do ano passado. A gente pediu a informação atualizada e a prefeitura não nos informou. Então, nós temos mais de 12 mil pessoas aguardando cirurgia, consulta e exame. Isso é muito sério. E para resolver esse problema, eu vou fazer mutirão. Mutirão para poder zerar essa fila. Nós vamos zerar essa fila. Mutirão em parceria com o governo do estado, com o governo federal, com a iniciativa privada. É dessa maneira que a gente vai poder zerar. Esses mutirões, vamos zerar a fila da saúde. Um outro ponto, não dá para a gente aceitar as pessoas, em pleno 2020, ter que agendar, ter que ficar de madrugada na fila de espera do posto de saúde para conseguir uma senha para agendar o dia da consulta. Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui, às vezes não imaginam que isso acontece em Pinda. As pessoas têm que ir de madrugada, porque é uma vez por semana que o postinho do bairro dela vai liberar a senha. Ou tem postos que o posto libera a senha 1h da tarde. A pessoa fica lá 11 horas, meio-dia, aquele sol torrando ou na chuva para pegar a senha. Qual a solução? É poder agendar as consultas pela internet ou pelo telefone. Para aqueles que não conseguirem agendar por telefone ou pela internet, vai presencial, mas sem fila, sem hora marcada. Ela vai lá, no sistema vai ter as datas disponíveis e vai conseguir agendar para ela. De novo, ninguém está inventando a roda, isso já existe. Basta querer fazer, ter vontade para fazer. Aí nisso a pessoa não vai ficar mais na fila, o atendimento vai ser mais rápido, a pessoa não passa por esse constrangimento, por essa situação tão difícil. Porque é um desrespeito, né? É um desrespeito com a população. E um outro ponto, a gente tem hoje, não existe a integração do sistema. Então, a pessoa que é atendida aqui no postinho do Cidade Jardim, se ela tiver que passar no pronto-socorro, não sabem dela. Se ela tiver que ir no posto de saúde, se ela mudou de bairro, foi para Moreira, não sabe o histórico dela. Não sabe se ela tem alergia a algum medicamento, se ela tem algum tipo de doença, não sabe nada. O nosso sistema hoje não informa. As pessoas não sabem. Então, se a pessoa chegar hoje no pronto-socorro, desmaiada, o médico não tem nada do histórico dela. Por isso que precisa ter tudo no sistema e esse sistema ser integrado. Se o médico souber se ela tem diabetes, hipertensão, alergia a qualquer medicamento, o atendimento vai ser muito mais preciso, mais ágil e muito mais completo. A gente tem que ter isso, tem que ter esse atendimento. Mais uma vez, a tecnologia está aí, os programas já existem e a gente tem que adaptar a nossa realidade. Com essas atitudes, a gente vai conseguir com certeza, reduzir todo esse tempo de espera, de agendamento de consulta, de cirurgia. É uma prefeitura que atua desde a prevenção até esse atendimento final com a população. Como estabelecer políticas públicas voltadas para a habitação, de forma a atender integralmente a comunidade carente do município? Esse tema, para mim, mexe também bastante comigo, porque faz parte da minha história, né? Uma das pós-graduações que eu fiz foi em regularização fundiária, né? E aí, trabalhando com o secretário de Habitação do Estado, como advogado da CDHU, vendo a realidade das pessoas em todo o Vale do Paraíba, nos bairros de Pinda, trabalhando como diretor de habitação, ajudando a trazer programas para a cidade, eu vivi de perto isso com as pessoas. E o maior sonho da família é ter a casa própria. Então, aquelas pessoas que não têm a casa, que sonham com isso, elas têm que ter perspectivas.
Perspectivas, seja através do trabalho, para poder conseguir melhorar de vida e comprar sua casa, seja através de programas habitacionais. Hoje, existe um programa do governo do estado de São Paulo chamado Nossa Casa. É um incentivo à construção de casas. Muita gente não quer saber de apartamento, quer saber de casa. E aí, esse programa Nossa Casa, inclusive eu tive a reunião com o secretário de Habitação do Estado, protocolei o pedido, em que o Estado, ele subsidia parte da construção, o governo federal dá isenção de imposto, a prefeitura entra com o terreno e a construtora constrói a casa. Terrenos de 500 metros quadrados, para que a pessoa também possa, se ela quiser ter uma horta em casa, né, poder brincar com a sua família, aproveitar o seu terreno, ela consegue ter com dignidade uma casa que é dela. Ela vai pagar uma prestação, mas aí é uma prestação de uma casa que é dela, né, não é aluguel. Então, é incentivar essa construção de novas casas. O programa Nossa Casa, que já existe, eu já protocolei esse pedido. Só que como prefeito que eu tenho que assinar, então vamos poder trazer. Na área da habitação, existe um outro programa chamado Vila Dignidade, que é justamente a construção de vilas de moradia para os idosos que vivem sozinhos, ou só ele com a companheira, com o companheiro. É uma vila com média de 20 casas, para que os idosos possam viver como se fosse um condomínio fechado, mas que tenha áreas de convivência, que tenha áreas de lazer, de esportes, oficinas, cursos, a prefeitura junto com os idosos. Na área rural, a gente tem que incentivar a criação de agrovilas, que é a casa para quem mora e trabalha na área rural. É uma maneira de fortalecer para que as pessoas fiquem na área rural. A gente precisa de mão de obra qualificada, a nossa área rural é extensa, uma área rural maravilhosa, e a gente precisa incentivar. Muitas vezes as pessoas saem da área rural porque ela não tem oportunidade, não tem nem onde morar, e aí vai para a cidade. A gente precisa, então, dar condições para que ela fique na área rural, para que ela possa viver com mais dignidade e viver cada vez melhor. Nós temos também, com relação ao déficit hoje qualitativo, com relação à disposição de serviços básicos, de habitabilidade. A gente tem, por exemplo, as casas provisórias. Casa provisória em Pinda, existe ali no Feital e tem no Araretama. O nome já diz, casa provisória, para a pessoa poder melhorar de vida e sair de lá, conseguir uma casa própria ou participar de algum programa habitacional. As pessoas que estão hoje na casa provisória em Pinda estão abandonadas. Inclusive, eu fiz reuniões lá, as pessoas não têm amparo nenhum da prefeitura, estão largadas lá, então precisa de um suporte também, pessoas estão morando em casa sem porta, e a casa é da prefeitura. Então, não adianta só da casa, a gente precisa dar um suporte, um trabalho técnico social, e ser amparo às pessoas para que possam melhorar de vida. A gente tem uma pergunta aqui que foi enviada pelo site, do André Rodrigues. O turismo é uma indústria limpa que traz divisas. O que pretende fazer para que essa área seja implementada na cidade? Eu até cheguei a falar um pouco do turismo na minha fala, com relação ao incentivo, primeiro, à qualificação da mão de obra, a gente gerar essas oportunidades para que as pessoas possam empreender no turismo. Pindamonhangaba, esse potencial que a gente tem com relação ao ecoturismo, ao turismo rural, mas, por exemplo, vou dar um exemplo prático, eu costumo citar esse exemplo do que nós queremos fazer em toda a nossa área rural. O Parque do Trabiju é um patrimônio que nós temos, uma área gigante, faz divisa até com Campos do Jordão, e não é nem um pouco explorado. Se a gente faz a pergunta para as pessoas de Pinda, se conhecem o Parque Trabiju, a grande maioria não conhece o potencial que tem lá. Esses dias eu estive lá, fiz até um vídeo lá na frente, você tem quantidade de ciclistas que chegam na porta e vão embora, porque o parque não está aberto. Né? Não tem, se a gente incentivar, trazer entidades relacionadas ao meio ambiente, à sustentabilidade, e a gente investir no parque, nós vamos gerar novas oportunidades. Vamos gerar emprego na segurança, na limpeza, nos nossos guias turísticos, vamos gerar o emprego com os nossos artesãos, porque a gente pode incentivar a produção de produtos da marca Pindamonhangaba, do Parque do Trabiju, e vão poder atrair esses turistas. Então, turistas não só de Pinda, mas turistas do Brasil todo, do mundo inteiro, que vão vir para Pinda falando, poxa vida, eu vou para Pindamonhangaba porque ali tem incentivo, ali a gente tem atrações. O Parque do Trabiju é um deles, em que a gente vai conseguir potencializar e mostrar esse potencial que nós temos. Vamos organizar algumas feiras valorizando os nossos artesãos. Vamos trazer no turismo, vamos criar, por exemplo, em Pinda, esse é um projeto que nós temos audacioso, que é a criação da Rua 24 Horas. Uma rua 24 horas em que as pessoas saibam que vão poder estar lá nessa rua, que ela vai ter todo o oferecimento de serviços, de comércio, de oportunidades, de turismo, de bares. Hoje, Pindamonhangaba não pode se tornar uma cidade dormitório.
ela tem que ser uma cidade que tem que trazer turistas que movimentem a economia. Então, eu falo do turismo rural, falo do ecoturismo, do turismo religioso. Eu estou pleiteando isso junto à Assembleia Legislativa para que Pinda se torne a capital estadual da liberdade religiosa. Nós temos aqui várias atrações e que não são exploradas. Só fala de Aparecida, de Guará, de Cachoeira. Pindamonhangaba tem um potencial enorme. Então, nós temos o turismo religioso, o turismo histórico, o turismo rural, o ecoturismo, são atrações que a gente, para poder potencializar a nossa cidade. Eu falei isso do comércio também da rua 24 horas, porque a gente precisa incentivar também a vida noturna na cidade. Os nossos comerciantes da noite, que é onde gera e movimenta a economia. Imagina uma rua 24 horas com todos os serviços para as pessoas que trabalham o dia todo, ou que estão na fábrica o dia inteiro também, que aí muitas vezes não tem horário e que encontra o comércio fechado. A gente precisa, então, fortalecer o nosso comércio com essas oportunidades. Eu acredito que isso também é uma solução. Nós temos muitas áreas para investir no turismo, de trazer grandes feiras, congressos, atrações culturais, só que a gente precisa dar condições. Precisa ter esse olhar, um olhar de futuro, um olhar para a economia criativa, um olhar para o pequeno produtor rural, mas para o nosso artesão. Então, cultura, turismo, tudo isso está envolvido. E o comércio tem que estar presente em tudo isso. Não tem como a gente falar em geração de emprego, de oportunidades com o turismo, se a gente não olhar para todas essas frentes. E trabalhar as vocações, né? Tem tanta vocação aqui em Pinda, a gente tem um potencial maravilhoso, não dá para ficar só na promessa, precisa ter atitudes concretas, incentivar, então, a nossa população. Rafael, quero agradecer, né, a gente já fez todas as perguntas, né, com o tempo, né, que foi estipulado, e eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os que nos assistem, para os eleitores. Então, vou te dar mais alguns minutos para você deixar sua mensagem. Tá. Bom, primeiro eu tenho que dizer, eu amo a minha cidade, né? A cidade que foi a história toda da minha família, desde lá 1879, existe uma história da família, uma história de amor por trás de tudo isso, e de compromisso com a cidade. Eu quero ver a minha cidade se desenvolver, e quero poder fazer parte disso, contribuir diretamente para ajudar a transformar a vida das pessoas, trazer as melhorias, falar assim, poxa, olha, existe um problema e estou trazendo a solução. A nossa cidade está se desenvolvendo de verdade. Não dá para a gente se conformar com a mesmice. Não dá para a gente se conformar com a nossa cidade quando a gente olha para cidades vizinhas que estão se desenvolvendo e Pinda ficando estagnada. Para isso, a prefeitura ela precisa parar de atrapalhar e começar a ajudar as pessoas que querem trabalhar e que querem gerar renda e desenvolver aqui em Pinda. Então, para isso, precisa... Olha, eu tentei criar, né, fiz o projeto criando o Código de Defesa do Empreendedor, para desburocratizar, para facilitar a vida do nosso empresário, das indústrias, para que elas possam se desenvolver. E o projeto, não consigo explicar, mas foi barrado, né, seguraram, mas com certeza como prefeito eu vou fazer. Existe a MP da Liberdade Econômica do presidente Bolsonaro, no estado criaram o Código Estadual, e agora aqui em Pinda a gente não pode ter o nosso Código Municipal. Nós vamos ter sim, como eu falei do poupa-tempo do empreendedor, como eu falei de geração de oportunidades. É isso que a nossa cidade precisa em todas as áreas. A gente precisa sim se indignar, a gente precisa não aceitar essa mesmice, mas a gente fazer por merecer. Existem soluções no mundo inteiro? Existem, então vamos lá. A gente tem que ir em busca de recursos, busca de investimento. Não dá para ficar só dando desculpa, dizendo, não tenho dinheiro para isso ou para aquilo. Não adianta dar desculpa. Então, a gente tem que falar qual é a solução. Como eu resolvo esse problema? Como eu faço para minha cidade desenvolver? Aonde tem investimento? Então, nós vamos buscar esse dinheiro, buscar esse recurso, trazer tecnologia para a nossa cidade, para que Pinda possa se desenvolver. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu estou pronto para ser prefeito de Pinda. Pronto para poder ser o melhor prefeito de Pinda. Não tenho dúvidas nenhuma que eu vou me dedicar desde o primeiro dia. Eu já me dedico todos os dias, mas me tornando prefeito, eu vou me dedicar todos os dias do meu mandato para que a nossa cidade possa se desenvolver e que a população de Pinda possa ter cada vez mais orgulho de dizer que vive em Pinda. É assim que a nossa cidade precisa, se desenvolver. Agora, para realizar todos os projetos, para tudo aquilo que a gente quer fazer, eu preciso ser eleito. Para ser eleito, eu preciso do seu voto. Então, todos que estão nos acompanhando, que estão vendo aqui, poder dar essa oportunidade, de poder dar esse voto, confiar no Rafael Goff, porque eu não vou fazer isso sozinho. Eu preciso ter uma equipe, eu tenho uma equipe qualificada,
pessoas preparadas para que a gente possa governar junto. A nossa equipe técnica, mas também com a população, com a sociedade, com as entidades, dialogando com as entidades, como eu disse, um diálogo permanente com a associação comercial e com as entidades que representam as categorias na cidade, o diálogo permanente com as pessoas. A gente precisa ouvir, a gente tem que ouvir as pessoas, entender o problema e buscar a solução. Eu acredito que uma gestão, para ela poder dar certo, ela tem que funcionar dessa maneira. É uma obrigação que o gestor público tem, é de ouvir, é de dialogar com a sociedade para procurar o melhor para Pinda. Dessa maneira que a nossa cidade vai se desenvolver e que, se Deus quiser, Pindamonhangaba vai entrar no rol das cidades que vão ser orgulho para o país todo e que, se Deus quiser, o mundo todo vai querer poder vir para Pinda, conhecer a nossa cidade, as maravilhas que nós temos e essa população maravilhosa, solidária, uma população que gosta de receber gente e que quer crescer, uma população acolhedora, que quer se desenvolver. Então, eu acredito muito nisso, eu peço o voto de vocês, Rafael Goff, 45, para que a gente possa ter uma cidade em que todos tenham vez e tenham voz. O nome da nossa coligação, TT, para encerrar, é Todos por Pinda, todos unidos por uma Pinda melhor. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Obrigada, Rafael. Obrigada por você estar aqui junto com a Associação Comercial. E lembrando que a gente ainda vai receber, né, no dia 20, o Luiz Rosas, às 17 horas também, aqui no Facebook da Associação Comercial. Obrigada, gratidão aí, obrigada, viu, Rafael? Eu agradeço, obrigado. E eu queria lembrar todo mundo que nos assiste do concurso cultural que a gente está promovendo aqui na Associação Comercial, do Show de Talentos, em comemoração ao Dia das Crianças. E são duas categorias, né, que a gente criou. Uma categoria é para as crianças de 4 a 6 anos e a outra categoria é de 7 a 9 anos. Aí a mãe, né, ou a tia, ou um adulto grava a criança fazendo algum talento, seja cantando, seja dançando, ou tocando um instrumento, ou o que for. E os melhores vídeos vão ganhar um tablet aqui da ACIP. Então, você que ainda não mandou seu vídeo, aproveita para mandar, porque a gente tem recebido bastante vídeo, mas ainda dá tempo, porque é até o dia 31 de outubro. Mais uma vez, Rafael, obrigada aqui por Posso você. mandar um vídeo também? Crianças de 4 a 6 e de 7 a 9. Tá? Caramba, viu? Achei que ia poder mandar um vídeo. Obrigada mais uma vez aqui por você ter participado. Gratidão. E eu espero todos vocês na próxima live, dia 20, com o Luiz Rosas. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.